Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Tópico de hoje, é um tópico bastante sensível, bastante triste, que eu não venho aqui apontar o dedo nenhum, ou não venho apontar o dedo a ninguém, apenas venho constatar algo que se passou comigo durante agora um curto período de férias que eu fui gozar. E por acaso eu já andava com ideias de ir ensinar a pescar o meu filho há algum tempo, e ele também andava com a ideia sempre de acampar e tudo mais, e eu fui de certa forma tirar-lhe esse bichinho e dar-lhe a conhecer essa experiência. Ok? Eu andei a pesquisar e um dos sítios que eu aqui muitas das vezes falo é do Parque Natural da Serra do Alvão. Por acaso encontrei lá um tipo, vamos-lhe chamar um parque de campismo, que é, salvo erro, Alvão Village and Spa Camping, assim uma coisa qualquer. Mas eu depois meto aí na descrição e até algumas fotos para vocês se situarem, às vezes também se quiserem ir. E azar, quer dizer, não é azar, não é? Porque nós neste momento estamos em altura de fogos constantes neste tipo de locais, ok? Teve na Serra da Estrela um incêndio muito grande. Agora está a desenrolar-se hoje são 24 de agosto que eu estou a fazer este vídeo, mas eu estive lá 4 dias, 3 noites, ou seja, foi 20, 21, 22 e 23, hoje são 24, mas, ou seja, andámos ali, por menos os 2 últimos dias, andámos ali um bocado sobressaltados, porque, como, para quem acompanha aí as notícias, andou ali um fogo nas redondezas ali em Vila Real, a cerca de 15 km do local onde eu estava a gozar aquelas ditas férias, ok? Nos 2 últimos dias, aquilo começou, salvo erro, começou no dia 21. No dia 21 o fogo começou por volta das 7 da manhã, segundo os entendidos dizem. De início, não parecia nada de alarmante. Entretanto, durante a tarde, já se começou a ver colunas de fumo muito densas mesmo, e uma altitude muito grande, e aí nós já começamos, quando eu digo nós é eu e a minha esposa, porque a gente tenta não transparecer isso para o nosso filho, como é óbvio, essa preocupação. E já começámos ali a ficar um bocado alarmados com a situação. Entretanto, começámos a acompanhar as notícias quase hora a hora, por assim dizer, a ver se havia algum desenlace da situação. E inclusive até tínhamos ideia de fazer ali alguma Nacional 2, porque nós estamos ali relativamente perto, salvo erro, eu até tirei fotos, depois ponho aí, de Vila Pouca da Guiara, por onde passa a Nacional 2, e o meu objetivo depois também seria fazer alguma Nacional 2 antes de me vir embora, o qual também não foi permitido, porque inclusive, salvo erro, de domingo para segunda-feira fecharam a Nacional 2 e a A24, exatamente por causa desse fogo.
O que nos levou também a falar com responsáveis do parque, a ver se tinham alguma indicação a nível dos bombeiros ou da proteção civil, se a gente devia tomar alguma providência, estar mais de alerta, por assim dizer, ter as coisas minimamente arrumadas na eventualidade de termos que sair à pressa do parque, no qual sempre nos foi transmitido com muita calma e serenidade que até à data, pelo menos até quando a gente perguntou, que não havia problema nenhum, que o fogo ainda se andava deslocado bastante longe, e que estava em vias de ser circunscrito em breve, ok? A verdade é que eu não sei, durante a noite do domingo para segunda, inclusive, eu ouvi aviões, não sei que aviões seriam, porque por aquilo que eu tenho indicação e vejo na televisão, os aviões de combate a incêndio não voam depois das 8. Não sei se seria aviões, os ditos Canadairs ou isso que andariam, não faço ideia. Sei que no dia seguinte de manhã davam o fogo como controlado e quase circunscrito, e passado umas horas, ou por menos a meio da tarde, já havia outra vez reativações do mesmo incêndio. Ou seja, isto foram umas férias um bocado sobressaltadas, acabou tudo por correr bem, mas isto para alertar de quê? Que isto dos incêndios é preciso ter muito cuidado para onde marcamos, para onde vamos passear neste momento, porque não estamos livres de ser caços assim na curva, por assim dizer, por um incêndio qualquer que a gente não esteja a contar, porque até vamos mais desinformados relativamente às notícias, e de um momento para o outro vimos numa situação de aflição sem saber porquê e sem termos culpa nenhuma. O que me leva aqui a despoltar outra situação e um alerta para os incêndios, que os incêndios cada vez mais me convence que é um negócio, ok? É um negócio para quem depende dos incêndios para subsistir, por assim dizer, porque existe, depois de fazer alguma pesquisa intensa sobre o assunto, existe uma série de empresas vocacionadas só para a indústria do fogo, seja a indústria da madeira, seja a indústria que fabrica os equipamentos de combate aos fogos, seja a indústria que aluga os aviões para o combate aos fogos. Ou seja, existem aqui muitos interesses associados e que isto acaba por ser uma indústria. Inclusive, eu acho um bocado anormal como é que, salvo erro, isto não tenho 100% de garantia, foi algo que eu ouvi e não sei se será realmente verdade ou não, que está proibido há uns anos para cá a plantação de eucalipto. Não sei se é no território nacional todo ou se será em zonas específicas do país, mas a verdade é que essa lei parece-me que realmente está em vigor. Mas o que eu vejo, e na viagem que eu fiz para o Alvão e na viagem de regresso para cá, que não fiz o mesmo trajeto,
Eu vejo montes e montes e montes e montes de plantações de eucaliptos. Agora eu pergunto o que é que se passa. O governo anda a dormir, fecha os olhos, não quer saber. Opá, não faço ideia. Sei que isto é um negócio muito grande, pá, que felizmente ou infelizmente alimenta muitas bocas, e muitas bocas dependem desta indústria, por assim dizer, para rentabilizar o seu negócio. Porque eu ainda estive a analisar, ou seja, uma área tenha sido queimada, essa madeira vai desvalorizar bastante depois da sua comercialização. Mas a verdade é que não desvaloriza só aquela madeira. A madeira queimada desvaloriza a totalidade da madeira. Ou seja, mesmo aquela que não é queimada acaba por desvalorizar. Opa, depois entra aqui outras nuances das celuloses. É como eu digo, isto é tudo um negócio muito grande, que normalmente só o peixe miúdo é que é caço, por assim dizer, ou seja, aqueles que vão lá meter o fogo é que são caços, muitas das vezes por meia dúzia de tostões. E o peixe grande anda aí de costas ao alto, sem peso nenhum na consciência, porque acabam por nunca associar esses pequenos ou esses fogos este artista, a esses grandes magnatas do fogo, que são esses que mandam colocar os fogos e que nunca têm represálias de nada, ok? Por isso, a meu ver, opá, não sei qual será a solução, não faço a mínima ideia qual será a solução para isto. Sei que isto irá continuar por muitos e muitos mais anos, porque sim, porque antigamente, no tempo, já vou aqui para o tempo de Salazar e tudo mais, haviam, eu não sei como é que se chamava aquilo, era tipo os limpa-valetas, por assim dizer, que eram trabalhadores do Estado que viviam nestas áreas mais remotas, por assim dizer. Inclusive eu passei por N desses, vou-lhe chamar desses abrigos, que era para esses funcionários limpa-valetas, que o trabalho deles era limpar e cortar arbustos junto às estradas, mas também de vigilância. Isso tudo acabou, não é? Como isso acabaram muitas outras funções do Estado, que o Estado viu como irrelevantes ou não essenciais para a conservação do território nacional e da área florestal. Depois vêm com aquelas desculpas que mais de 90% do território nacional, que é de propriedades privadas, onde eles não podem intervir. Ou seja, atiram aqui um bocadinho da água do capote da sua responsabilidade, porque se não podem intervir, por menos deviam fiscalizar, a meu ver. Se não fiscalizam e deixam as pessoas andar ao Deus dará, apesar de porem coimas bastante elevadas, a meu ver é quase como chover no molhado, porque as pessoas não estão, ou muitas das vezes não têm meios nem dinheiro para andar a limpar os próprios terrenos, muitas das vezes terrenos de pouco valor,
que não servem praticamente para nada, estão ali por estar, e que as pessoas nem tiram, a bem dizer, rentabilidade nenhuma daquilo. Quer dizer, além de tirar a rentabilidade, ainda vou ter que estar a despender dinheiro para andar a limpar e a cortar, e as pessoas simplesmente olham para o lado e não querem saber, a meu ver, não é? Ok, companheiros, por isto é um alerta. Se estão a pensar fazer viagens para o interior do país, zonas florestais, pá, tenham atenção às notícias, andem sempre atentos às notícias, porque vocês, se não andarem em cima das coisas, estão sujeitos a ser caços na curva, e de um momento para o outro virem-se isolados no fogo, seja o que for. Ok, companheiros? Espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam o canal, façam um grande like e tchauzinho!